Paz do Senhor, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração, e essa palavra encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, onde está descrito a armadura de Deus. Todo cristão precisa ter a armadura de Deus para que ele consiga suportar o dia mal, suportar os ataques de Satanás. E é uma passagem muito falada, muito pregada, tem até hinos aí, né, de Efésios 6:10. Fala sobre a armadura de Deus e diz o seguinte: carta do apóstolo São Paulo, do apóstolo Paulo, aos irmãos de Efésios, né, aos irmãos de Éfeso, uma cidade na Ásia, diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo, ele joga, né? Ele lança várias ciladas, ele arma várias ciladas, e nós temos que estar firmes para vencer essas ciladas. Aí, versículo 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui se refere a pessoas, não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados. Olha a classificação aqui da hierarquia de poderes satânicos. Tem contra os principados, potestades e os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles estão nos lugares celestiais, né? Principados, potestades, são várias classificações aí de demônios que estão em hierarquia, cumprindo ordens para matar, roubar, destruir, para atacar os cristãos. É claro que com a permissão de Deus, né, porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos prosseguir. Versículo 12 novamente: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, o cinto, verdade, e vestida a couraça da justiça, peitoral, que protege os órgãos vitais, chamado couraça da justiça. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho de Cristo, né, nos faz calçar os nossos pés, e a Bíblia diz que quão formosos são os pés, quão formosos são os pés daquele que anunciam o evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo também pediu oração por eles, porque naquela época ele ainda estava desempenhando o ministério, né, dele, e escrevendo cartas, pregando para as igrejas, passando por várias dificuldades, por amor do nome de Jesus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Foi preso várias vezes, né? Passou por inúmeras dificuldades, escreveu algumas cartas quando estava preso em Roma, e dentre as várias perseguições que ele sofreu, ele foi um exímio, um dos melhores apóstolos, que mais se dedicou, escreveu aí mais de metade do Novo Testamento, 13 cartas, e uma dedicação extraordinária à obra de Deus, assim que ele conhece de fato quem era Jesus, né? Ele se converte
quando ele estava indo perseguir os cristãos em Damasco, e a partir daquele instante ele passa a ser perseguido. Então ele passa a considerar tudo aquilo que ele acreditava que era o correto como esterco, como escória, e quer então cumprir o chamado que Deus tem para a vida dele, o propósito que Deus tinha estabelecido na vida do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a carta aos Efésios, essa carta aos irmãos de Éfeso, ele fala algo interessante, Essa é uma carta irmã com a carta de Filipenses, e ele mostra, aqui no capítulo 6, ele fala da armadura de Deus. É bem provável que eles, tendo sofrido ali o domínio do Império Romano, ele descreve essas armas como as armas dos soldados romanos que eles utilizavam naquela época. Então ele faz uma analogia para que nós utilizemos essas armas espirituais para vencer o dia mal, para vencer as dificuldades, para, com a armadura de Deus, nós conseguirmos suportar todos os ataques satânicos, todas as dificuldades que vão vir sobre as nossas vidas. Ele diz assim, vamos analisar agora os versículos que lemos. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E muitas pessoas não estão fortes porque estão entristecendo o Espírito Santo, estão entristecendo Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados. Nós sabemos o que entristece o Espírito Santo em nossas vidas. O pecado entristece. Quando nós não oramos, quando nós não buscamos a Deus, não lemos a palavra dele, nós tendemos a ser muito negligentes no nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos fortalecer no Senhor, porque quando nós estamos fortalecidos em Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, quando a gente foge do pecado e olha para Cristo, a gente se torna um cristão mais poderoso, um cristão mais cheio de Deus. E a Bíblia diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo em João 15:7 é fantástico. Quando nós conseguirmos fazer isso, estarmos num nível de intimidade tão forte com Cristo que a gente não tem vaidade, não tem nada que nos tira da presença de Deus, e tudo que nós pedirmos a Deus será orientado, segundo a vontade de Deus. Isso é fenomenal, Mas muitos cristãos estão muito longe disso, porque não oram, não buscam a Deus, não amam a palavra, não para ver uma palavra verdadeira, fundamentada, verdadeiramente, porque hoje muitas pessoas, principalmente na mídia televisiva, pregam um evangelho mentiroso, um evangelho marxista, materialista, um evangelho de que Deus é obrigado a te abençoar de todo jeito, e não é isso. Não é isso. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Jesus Cristo veio salvar o que havia se perdido. Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para salvar a humanidade pecadora. Agora, se nós vamos ter bens, ter um emprego bom, isso cabe a cada um se esforçar para que isso aconteça em sua vida. Mas a Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dessa terra. Então ele nos faz um alerta para que a nossa mente, para que o nosso coração esteja em Deus, esteja nas coisas de Deus. No versículo 11, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele começa a falar sobre essa armadura de Deus. Para quê? Por que nós precisamos ter essa armadura de Deus? Diz assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós vamos estar firmes, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É bem verdade que nós estamos protegidos por Deus, guardados por Deus, mas Satanás, ele não brinca. Se ele achar uma brecha, ele vem para roubar, matar e destruir, como diz em João 10:10. Aí
continua o apóstolo Paulo, ele começa a falar que nós não lutamos, né? Porque nós não lutamos contra carne e sangue, contra as pessoas. As pessoas, às vezes, algumas delas são instrumentos de Satanás para atacar o cristão, e geralmente ele usa várias pessoas em vários níveis, né, de autoridade, porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século, Deus com D minúsculo, né? Isso mostra a influência. Até quando Jesus foi tentado em Mateus 4, Satanás ele fala assim, olha, se prostrado, fala para Jesus, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Olha o tanto que isso é forte. Jesus não fala que Satanás estava mentindo quando ele fala aquilo ali, porque na verdade, antes de Jesus morrer, os reinos, o império, a Bíblia diz que o império da morte estava na mão de Satanás. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele toma o império da morte. Abravassura Iliai, oh Deus! Porque então não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem muito crente brincando de ser crente, e Satanás, a Bíblia diz, até o próprio Jesus falou que um reino dividido ele não subsiste. Então, o reino de Satanás, ele é hierarquizado. Esses demônios que entram em pessoas são demônios chulezentos, são demônios fracos, porque existem legiões, né? Existem aqui, principados, potestades, né? Hostes espirituais da maldade. Então, isso tudo trabalha para cegar a humanidade. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. Tudo manifesta a glória de Deus e várias pessoas não veem. Por quê? Porque estão cegas espiritualmente. Precisa, né, que a igreja pregue a palavra, que a igreja viva uma vida de santidade e que essa pessoa possa, né, deixar essas escamas de cegueira cair dos seus olhos. Então, que eles vejam em nós a fé, a alegria e o verdadeiro cristão, né? A verdadeira forma de se viver, né? Como Deus quer, cumprindo a finalidade do homem. Qual que é a finalidade do homem? Ser cheio do Espírito Santo, dar glórias a Deus, viver uma vida terrena, cheia do Espírito Santo, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, vivendo o propósito de Deus. Portanto, tomai, e aí ele começa a citar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Isso é terrível. E havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aqui, nós passaremos por dias maus. Esses dias maus são dias difíceis, dias que nós não queremos passar por eles, que nós não queríamos que esses dias existissem. O dia, às vezes, que a gente perde um ente querido, um dia que a gente descobre uma doença que talvez seja incurável, um dia que a gente está frustrado, que está desanimado, talvez venha aí a depressão, o estresse, é um dia que nós não conseguimos, nós perdemos, às vezes até ficamos angustiados, entristecidos por conta das dificuldades, e nós podemos passar até um dia que talvez nós não temos condições financeiras de pagar as nossas dívidas, né, que talvez somos envergonhados no trabalho, passamos por várias dificuldades, e se nós não estivermos com estas armaduras de Deus, nós podemos sucumbir nesse dia mau, perdermos a fé, abandonarmos o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto demais de um versículo que diz assim, que não haja em nenhum de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Lá em Hebreus está escrito isso. É fantástico essa palavra, porque nós não podemos ter um coração mau e infiel para se apartar desse Deus que é maravilhoso, que é magnífico, que é eterno, que é onipotente, onisciente, onipresente, que é maravilhoso, que é lindo. Nós não podemos abandoná-lo, né? Nós precisamos então estar com essas armaduras de Deus. E ele começa dizendo no versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tem muito crente que é mentiroso, que não fala a verdade. É claro
que nem sempre nós podemos, né, falar a verdade nua e crua. Em algumas situações nós podemos ficar calados, né? Mas nós não podemos mentir, porque a Bíblia diz em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. A única coisa que a Bíblia diz que o pai é o diabo e a mentira. E tem muita gente se dizendo cristão mentiroso, que não sabe falar a verdade, que não tem esse cinto aqui chamado verdade. Mesmo que você passe por dificuldade, por sofrimento, fale a verdade. Se você é filho de Deus, fale a verdade. E a verdade é Cristo. E você não pode ser incoerente, você não pode ser essa pessoa que vive inventando historinha, conversinha, né, da carochinha. Não, você deve falar a verdade mesmo que isso te prejudique. Nós precisamos ter isso, falar a verdade, ser um homem e uma mulher de caráter, de palavra. Falou que vai, cumpre. Dá a palavra e não vou mais não sei o que, vai. Não, então não fala que vai. Porque é sim, sim ou não, não. Tem muita gente que não fala mais a verdade. E aí diz, vestida a couraça da justiça, protege o peitoral. Nós precisamos ser justos em tudo aquilo que nós fazemos, porque isso é um caráter também de Cristo. E se o cristão ele não é justo, ele é injusto, ele não está agindo com coerência com a palavra de Deus. A Bíblia diz, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar com o Evangelho de Cristo nos nossos pés, né? Que isso quer dizer o quê? Que nós devemos anunciar as boas novas de salvação para onde nós formos, nós estarmos calçados os nossos pés nesse Evangelho, nessas boas novas, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o único que pode salvar. Diz o seguinte aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14 que eu já li. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, né? E vestido a couraça da justiça. Aí diz, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se nós não tivermos fé, a Bíblia diz em Hebreus 11 que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Com a fé, nós conseguimos apagar os dardos inflamados do maligno. O que é? Satanás tenta colocar dúvida no nosso coração para nós não acreditarmos na palavra. Tenta colocar dúvida, às vezes, quando nós passamos por uma dificuldade. Fala, Deus não está com você. Por que você está sofrendo desse jeito? Esses são os dardos inflamados do maligno que fala, olha, se Deus estivesse com você, você não estaria sofrendo desse jeito, você não estaria com essa doença degenerativa, você não estaria com câncer, você não estaria com AIDS, porque Deus não cuida de você, Ele não gosta de você. Então existem vários dardos inflamados do maligno sendo usado por pessoas que não servem a Deus para nos atingir. E sabe o que vai nos proteger? Uma das armas protetoras é o escudo da fé. Nós cremos em Cristo e nada vai nos derrubar. Aí diz assim, tomai também outra arma de proteção, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeiro falando sobre o capacete. Capacete protege a cabeça. E quando a Bíblia nos fala de capacete da salvação, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo tomar posse da vida eterna. Então, nós precisamos proteger a nossa mente, aquilo que nós pensamos. O apóstolo Paulo escreveu para nós pensar em tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude. Nisso nós precisamos pensar, salmodiar ao Senhor, cantar hinos espirituais, colocar a nossa mente nas coisas de Deus, na palavra de Deus, em louvores espirituais. Por quê? Porque nós precisamos proteger a nossa cabeça de tanto lixo que existe na Rede Globo, em várias mídias aí, principalmente na Rede Globo, que é um lixo atrás do outro. E se nós não tivermos cuidado, as redes sociais, Facebook, WhatsApp,
rouba o nosso tempo, né? Sem falar que se nós não tivermos cuidado, a gente vai ver vídeos indecorosos, coisas que desagradam a Deus, e nós precisamos proteger a nossa cabeça, proteger a nossa mente. É o capacete da salvação, é tomar posse e acreditar que Deus está conosco, que Jesus está conosco, que o Espírito Santo do Senhor habita em nós e nos dará força para suportarmos todas as adversidades, as dificuldades que nós enfrentamos diariamente. Bom, ele diz, né, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aqui ele diz o que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, irmãos. É triste ver hoje tanto de pessoas que se dizem cristãos, que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não gostam de teologia. É bem verdade que antigamente falavam, não, o negócio é joelhogia, né? É orar, é não sei o que. Não, irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente, estudar a palavra de Deus, meditar, como disse lá, como o próprio Deus disse para Josué, olha, medita nas escrituras de dia e de noite, né? Jeremias viu o livro, comeu o livro, falou, não, eu me alimentei dele, né? Tem várias citações. O apóstolo Paulo mesmo, um homem que conhecia as escrituras. É claro que alguns são chamados como Pedro, que não tiveram tanta oportunidade de estudo, era pescador, né? Era iletrado, não tinha tanto conhecimento, mas Deus usou ele pela presença e capacitou ele pela presença do Espírito Santo. Mas se nós tivermos oportunidade, irmão, de estudar, de nos preparar, não seja negligente, irmão. Usa todo esse conhecimento. Moisés ficou 40 anos estudando lá na faculdade de Faraó, se preparando, atingindo, né? Depois, com 80 anos, ele estava preparado para fazer a obra que Deus chamou ele para fazer. Então, essas pessoas, Moisés, o apóstolo Paulo, né? Até mesmo Pedro, Tiago, todas essas pessoas que foram usadas, os profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, eles foram usados até por Deus, inspirados por Deus para escrever as escrituras, e um nível, né, de intimidade com Deus extraordinário. O próprio Moisés atingiu, o apóstolo Paulo, todas essas pessoas que foram usadas por Deus, porque se dedicaram a Deus, porque usaram aquilo que tinha, né, e foram espertas também. Quem teve a oportunidade de estudar, de se dedicar, de amar a palavra de Deus e esconder, o salmista Davi lá no Salmo 119 diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em Mateus 22, 29 diz assim, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Em Oséias diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se você não tem conhecimento, se você não sabe nem a palavra de Deus, como você vai orar? Como você vai pedir para Deus abençoar a sua vida se você não ama a palavra? Moody falou o seguinte, olha, a Bíblia Sagrada, ou você se aproxima dela e ela te distancia do pecado, ou o pecado te distancia dela. Então é importante que nós amemos a palavra de Deus. E quanto mais próximos da palavra nós estivermos, né, como eu disse, aquele versículo em João 15, 7, diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus Cristo, que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Que o verbo se fez carne. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e ela tanto nós usamos essa arma para defender como para atacar. Então nós precisamos manejar bem a palavra, né, do Senhor. A Bíblia diz isso. E para finalizar ele diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala que nós precisamos orar em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A nossa vitória vem através, é claro, de leitura da palavra, de estudo, de aproximar de Deus, de conhecer Deus, mas principalmente orando em todo o tempo. Tantos cristãos que não oram mais, que não conseguem vencer o pecado, que não conseguem vencer, não conseguem nem ler a Bíblia porque não oram, não se aproximam de Deus, não busca a Deus, não suplica a Deus, não tem mais
ânimo de estar na presença de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha essas armas espirituais e sempre esteja orando, buscando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Soberano e amantíssimo Deus, Pai, eu oro em favor dessa pessoa, que o Senhor abençoe e ela derrame o teu poder, de graça, unção, autoridade, e que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor abençoe, ó Deus, no nome de Jesus, essa pessoa, para a glória do teu eterno e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.